how are you today? Hoje nós estamos na nossa aula de número 61. A teacher e o intérprete Paulo estamos aqui para falar com vocês sobre um assunto bem legal relacionado à nossa aula de hoje. Também vamos começar a rever os conteúdos lá do presente simples. Lembra que a teacher falou para vocês? Não era para se preocupar aquele dia que nós vimos o conteúdo novo, porque agora as nossas aulas vão sempre trazer coisinhas, exercícios ou lembretes para que a gente vá fixando o conteúdo. Tudo bem? Bom, não podemos esquecer que nós precisamos fazer as nossas atividades do Classroom, concluí-las. Quem não tem esse acesso, vai até a escola, lá na data combinada. Isso vocês já estão sabendo, né? Então a teacher fala aqui todo dia, eu acho que todos os professores falam, para que vocês também não esqueçam esse momento importante. E por falar em momento importante, a teacher quer trazer aqui mais alguns beijinhos que eu tenho recebido pedido durante a semana. Vamos lá então? Vamos conferir? O Lucas Moraes Tudisco, do Colégio Estadual Aníbal Cury, do município de Iretama. Lucas, beijo para você e para todos os seus professores e amigos. O Pietro Bezerra, do Colégio Estadual Heron Domingues, do município de Marechal Cândido Rondon. Eu conheço aí o seu município, já fui várias vezes. Adoro, a cidade é bem quentinha, né? Gosto muito daí. Beatriz, do Colégio Estadual Herbert de Souza, do município de São José dos Pinhais. Bia, beijo grandão para você. E a Daniele, da Escola Estadual Lamenha Lins, aqui do município de Curitiba. Bom, se você também quer receber o seu beijo aqui nas nossas aulas, mande mensagem para a prof. Tem alunos que estão me mandando pelo Instagram, pelo Face ou até mesmo pelo @escola. Você tem acesso a ele. Você encontra a teacher lá e pode mandar o seu beijo e eu coloco aqui nas nossas aulas, ok? Então hoje vamos começar o nosso conteúdo. Caderno, lápis, canetas, tudo em mãos? Já está num lugar confortável para nós iniciarmos? Porque agora já deu tempo. Então, vamos à nossa aula de hoje. Você já ouviu falar ou já viu esse tipo de desenho aí nas redes sociais ou num livro que você está lendo? Você já ouviu falar sobre o Black Awareness Day? What is it? O que será que é isso? Sobre o que nós estamos falando? Pois é, observe aqui, a data é de 20 de novembro, nós temos uma mão forte, né, segurando aqui e dizendo, né, sobre este dia. Mas primeiro a teacher quer saber, what genre is this? Is it a news, a poster or a chart? Que é? Que tipo de texto é esse? Que gênero é esse? E letra B, what is it about? Sobre o que é? An American holiday, um feriado americano? An international holiday, um feriado internacional? Or a Brazilian holiday, um feriado brasileiro? Pensa lá um pouquinho, talvez até dê tempo de você pesquisar aí na internet o que será que significa esse dia. E já já voltamos para conferir.
Vamos conferir então a nossa questão? Vamos ver se você acertou? Qual é o gênero que nós temos aqui? É um pôster. Então está em algum lugar fixado para nos informar? É isso aí. E fala sobre o quê? Olha só, an international holiday, um feriado internacional. Isso quer dizer que pega geral aí o nosso mundo, né? Vamos dar sequência então? O Black Awareness Day está na Lei 12.519 de 2011. Vamos entender então um pouquinho o que ela é? É o Dia da Consciência Negra no Brasil. É comemorado em 20 de novembro em referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. Esta pessoa aqui, ele foi um líder quilombola que deu a vida dele lutando para preservar a cultura do seu povo, bem como a libertação dos escravos. Além disso, nesta data, nós celebramos também a influência, as conquistas, a cultura afro-brasileira e também homenageamos aqueles que lutaram pelos direitos da etnia. Entendeu agora o que é esse Black Awareness Day? Vamos conferir então o que significa Black Awareness Day. A gente acabou de ver. Pode responder em português, tá? Quando esta data é comemorada? Será que você registrou aí que dia que comemoramos? O que celebramos nessa data? Ok, se eu sei qual é o dia, se eu sei qual é o significado, eu preciso saber o que nós celebramos então nesse dia. Pensa lá e registra no seu caderno. O que significa? É o Dia da Consciência Negra. Quando esta data é comemorada? No dia 20 de novembro, no Brasil. Então, esse mês de novembro, nós temos essa comemoração. O que celebramos nessa data? Nós celebramos a influência, as conquistas, a cultura afro-brasileira e também homenageamos todos aqueles que lutaram pelos direitos da etnia. Mas agora nós vamos continuar vendo mais informações sobre esse dia. Dos 5.570 municípios brasileiros, pouco mais de 1.000 decretaram a data como feriado. Então, os estados que têm feriado no dia 20 de novembro é o Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Maranhão. Então, atenção! Aqui no Paraná, dia 20 de novembro não é considerado feriado, ok? Esses são os estados que aprovaram leis estaduais que determinam então essa data como feriado, que não é o caso do nosso estado do Paraná. O Black Awareness Day at School. Uau, nós temos então uma lei relacionada para trabalhar com esse assunto na escola. Olha que interessante. Se chama Lei
10.639/03, que quer dizer que é do ano de 2003. Neste ano, então, um importante avanço na luta antirracista no país foi concretizado: a implementação da Lei 10.639. É a legislação que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, sendo elas públicas ou particulares, desde o início lá do fundamental até o final do ensino médio. É importante nós sabermos sobre outras culturas, né? E sabermos e compreendermos quais são todas as lutas que passaram e ainda vêm passando. E nada melhor do que a nossa escola, a nossa sala de aula. Vamos ao segundo exercise. Read this poster and answer. Então, nós temos uma imagem aqui e o pôster diz assim: People have different colors just like flowers. What does the sentence talk about? Sobre que essa frase está falando? It talks about racial diversity. Está falando sobre a diversidade racial? It talks about flowers. Está falando sobre flores? Or it talks about people. Ou está falando sobre pessoas? Então, é importante o que significa esta frasezinha aqui, ok? Para vocês encontrarem a resposta correta. Já já voltamos para conferirmos. O que será que significa essa frase desse pôster que nós temos? Olha só. It talks about racial diversity. Está falando sobre a diversidade racial. Sabe qual é a tradução dessa frase? As pessoas têm cores diferentes, assim como as flores. Ou será que nós só temos flores de uma única cor? Não, né? Nós sabemos que elas são lindas, elas são maravilhosas e multicoloridas. A mesma coisa nós temos sobre a nossa diversidade. Nós temos várias cores aqui de pessoas e não é por conta disso que nós devemos tratar alguém diferente do outro, ok? Então, continuando, observe esta outra frase. I love you and I don't want to lose you. Eu amo você e eu não quero perder você. Quais formas do present simple encontramos nessa frase? Apenas a forma afirmativa e negativa ou a forma afirmativa e interrogativa do present simple? Lembra, já começamos a revisar o nosso conteúdo sobre presente simples.
Conseguiu lembrar do conteúdo que nós começamos a ver? Então, vamos conferir. Teacher, eu ainda fiquei na dúvida. Não tem problema. Vem junto com a teacher, acompanha. Eu vou explicar qual é a resposta correta. Então, olha só. A resposta correta é a forma afirmativa e negativa. I love you. Olha o verbo aqui e o pronome. E olha a forma negativa. O verbo é want, mas antes do verbo nós temos o auxiliar negativo, que é o nosso don't. Lembrando disso? Frase afirmativa, eu não utilizo o auxiliar. Na frase negativa, o auxiliar vem depois do pronome e antes do verbo principal, e ele é escrito com don't, que tem a negação junto, ok? Lembrou aí? Então, vamos ler esse textinho. Do you know him? Vocês o conhecem? Michael Jordan is a basketball player. He lives in Jupiter, Florida State. He is the owner of Charlotte Hornets team. He plays very well. Ok, a teacher não vai traduzir esse texto, ele está simples, mas é importante que vocês observem que eu coloquei 2 verbos ali com cor diferente. Por que será? Será que tem a ver com o conteúdo que nós estamos trabalhando? Vamos ver no nosso próximo slide. Observe the sentences. Observe as frases. He lives in Jupiter. He plays very well. Agora vem a pergunta. Why do we need to add an S to the verbs? Por que nós acrescentamos o S aos verbos? O verbo live ficou lives e o verbo play ficou plays. Por que fizemos isso? Procura lá no seu caderno, responda e já vamos conferir. Será que você lembrou por que apareceu esse Szinho? Então observe. Porque o verbo se refere à terceira pessoa do singular, que é o pronome he, ou seja, a tradução ele. E quando nós falarmos dos pronomes he, she ou it, nós precisamos acrescentar no final do verbo as terminações S, ES ou a terminação IES. Mas tudo isso vai depender de como o nosso verbo termina. Lembram disso, né? Então vamos fazer um exercício agora para ver se você começou a memorizar. Então a teacher fez o exercício da seguinte forma. Se na terceira pessoa, he, she, it, temos live, lives e play, plays, como ficam os verbos das frases abaixo? Frase A, he talk to me at night. Ele conversa comigo à noite. She write a letter to her teacher every week. Ela escreve uma carta para a professora dela ou o professor dela toda semana. It sleep in my bed. Ele dorme na minha cama. E Michael dance very well. Michael dança muito bem. Então o que você vai fazer? Vai pegar esses verbos e vai colocar a terminação S em todos eles.
Bom trabalho e já já vamos conferir. Vamos conferir então? Olha só, ficou bem simples, né? O verbo talk vai ficar talks. O verbo write, writes. O verbo sleep, sleeps. E o verbo dance, dances. Nas próximas aulas, a teacher vai trazer outras terminações de verbo que a gente vai precisar ficar mexendo, ok? Então, os verbos que eu trouxe aqui hoje, apenas nós acrescentamos o S nas terceiras pessoas do singular. Bom, então chegamos ao final da nossa aula, agora vem o nosso quiz, presta atenção que nós vamos fazer juntos. Michael Jordan is an actor too. Then, o Michael Jordan também é ator, gente. Então, observe aqui o filme que ele fez, ó. He acts in Space Jam film. He act in Space Jam film or he acting in Space Jam film. Observe o verbo. O que a teacher quer que vocês vejam é acts, act or acting. Qual deles está correto para a terceira pessoa do singular? E a segunda pergunta. In the movie, no filme, Michael Jordan plays with. O Michael Jordan joga com quem? Observem lá a capa do filme. Actors, animals or cartoons. Já deu tempo para pensar? Vamos conferir? Primeira questão. Qual é o verbo correto? É a primeira opção, aquele verbo que termina em S. E aqui, o Michael Jordan joga com atores, animais ou com desenho animado? Se nós observarmos ali, nós sabemos que é então com os desenhos animados. Nós chegamos no final da nossa aula. Hoje nós vimos sobre o Dia da Consciência Negra e também trabalhamos com o nosso Present Simple. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Bye bye, see you next class.